Vai comer na rua, que nem mendiga! Meu filho Rafael gritou furioso quando tentei me sentar à mesa no restaurante. Respirei fundo, fiz um sinal para um do garçom e respondi calmamente. Tudo bem, mas então são vocês que vão ter que sair daqui. As palavras saíram da minha boca com uma calma que nem eu mesma esperava. Todos os clientes do restaurante. A coroa dourada se viraram para nos encarar. Rafael ficou paralisado, com o rosto vermelho de vergonha. Sua esposa, Jéssica, deixou a taça de vinho escorregar e a bebida se espalhou pela toalha de mesa branca. O que meu filho não sabia era quem eu realmente sou. Meu nome é Susana Vieira e tenho 65 anos. Naquela noite, tudo estava prestes a mudar para sempre. Mas antes, preciso contar a vocês como cheguei àquele momento. Porque o que aconteceu depois das minhas palavras foi algo que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Tudo começou 3 horas antes, quando Rafael me ligou. Mãe, quero te levar para jantar no melhor restaurante da cidade. Tenho algo para comemorar e quero que você esteja presente. A voz dele parecia diferente, quase zombeteira, mas como sempre, eu quis acreditar que meu filho finalmente estava me incluindo em sua vida de sucesso. Me arrumei com tanto cuidado para aquela noite. Vesti meu melhor vestido, um verde esmeralda que havia comprado anos atrás, mas quase nunca usava. Arrumei meu cabelo com carinho, fiz uma maquiagem leve e até coloquei os brincos de pérola que tinham sido da minha mãe. Queria parecer apresentável para meu filho bem-sucedido. Rafael tinha prosperado muito nos últimos anos. Era gerente regional de uma grande empresa, morava em uma casa enorme no bairro mais chique e sua esposa Jéssica só usava roupas de grife. Mas comigo, a própria mãe dele, Rafael, era cada vez mais frio e distante. Cheguei ao restaurante A Coroa Dourada pontualmente às 8 da noite. Era um lugar elegantíssimo, com toalhas de mesa brancas, taças de cristal e garçons de terno. O tipo de lugar onde um único jantar custa mais de R$1.000 por pessoa. Um lugar que eu conhecia muito bem, embora Rafael não fizesse ideia. Quando perguntei pela mesa de Rafael Soares, o garçom, Antônio, me olhou de cima a baixo. Meu vestido verde, apesar de ser o meu melhor, parecia modesto comparado às roupas elegantes das outras mulheres no salão. Claro, senhora. Por favor, me acompanhe, ele disse com um sorriso profissional. Caminhei atrás dele, sentindo os olhares curiosos sobre mim. Algumas pessoas cochichavam, provavelmente se perguntando o que uma mulher como eu fazia em um lugar tão exclusivo. Rafael já estava sentado em uma mesa no centro, com Jéssica. Ela usava um vestido vermelho caríssimo e joias que brilhavam sob as luzes. Quando me aproximei, percebi algo que gelou meu sangue. Não havia cadeira para mim. Olá, filho, eu disse, com um sorriso forçado, esperando que ele se levantasse para me dar um abraço ou, pelo menos, explicar onde eu iria me sentar. Rafael me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, mãe, você chegou! Ele não se levantou. Não me cumprimentou com carinho. Jéssica nem mesmo levantou o olhar do seu prato. E a minha cadeira? Perguntei, sentindo-me cada vez mais desconfortável. Sua cadeira? Rafael começou a rir, mas não era uma risada alegre. Era cruel e impiedosa. Mãe, eu não te chamei para jantar. Te chamei para você ver como as pessoas de sucesso vivem. Para você entender a diferença entre nós e você. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. As pessoas nas mesas próximas começaram a prestar mais atenção na nossa conversa. Filho, eu não entendo. Murmurei, tentando manter a dignidade. Não entende, não? Rafael elevou a voz. Mãe, olha para você, olha para este lugar. Você realmente acha que pertence aqui? Nós jantamos aqui toda semana. Gastamos mais em uma noite do que você gasta em um mês inteiro. Jéssica finalmente falou, sem levantar o olhar. Rafael, não seja tão duro. Sua mãe não tem culpa de ser... Bom, de ser como ela é. Essas palavras doeram mais do que as do meu próprio filho. A humilhação era tão intensa que senti lágrimas se formando nos meus olhos. Mas havia algo que eles não sabiam. Algo que eu tinha guardado em segredo por todos esses anos. E naquela noite, o segredo estava prestes a vir à tona da maneira mais espetacular possível. Rafael, por favor, sussurrei, tentando controlar o tremor na minha voz. Eu só queria passar um tempo com você. Faz meses que não conversamos como mãe e filho. Meu filho se recostou na cadeira, cruzando os braços, como se estivesse se divertindo com o meu desconforto. Conversar? Sobre o que vamos conversar, mãe?
Sobre a sua vida entediante? Sobre como você passa os dias vendo novela na sua kitnet? As pessoas nas mesas próximas já nem disfarçavam que estavam ouvindo a nossa conversa. Um casal elegante na mesa ao lado trocava olhares de pena para mim. Senti o calor subindo pelo meu pescoço, mas algo dentro de mim dizia para eu manter a calma. Filho, eu trabalho duro. Sempre trabalhei duro para vencer na vida, respondi, tentando manter a dignidade. Não tenho muito dinheiro, é verdade, mas tenho meu orgulho. Jéssica soltou uma risadinha desdenhosa. Orgulho, Susana. Me desculpe, mas do que você pode se orgulhar? Você mora em uma kitnet, pega ônibus para todo lado e compra suas roupas em liquidação. Cada palavra era como uma facada. Mas o que mais doía era ver o sorriso satisfeito no rosto do meu filho. Como ele havia se tornado essa pessoa cruel? Onde estava o menino doce que eu havia criado com tanto amor? Mãe, continuou Rafael, elevando a voz para que mais pessoas pudessem ouvir. A verdade é que eu tenho vergonha de te apresentar como minha mãe. Olha para a Jéssica. Olha como ela se veste, como fala, como se comporta. Essa é a mulher que combina com alguém como eu. Jéssica sorriu, satisfeita, e ajeitou o cabelo loiro tingido. O vestido vermelho dela devia custar mais de 10 mil reais. E os sapatos eram de uma marca italiana que eu conhecia muito bem, até demais. A Jéssica vem de uma família importante, continuou Rafael. O pai dela é dono de 3 concessionárias de carro. Ela estudou em universidade particular, fala 3 idiomas e entende de negócios. E você? O que pode me ensinar? Como sobreviver com 800 reais por semana? As lágrimas ameaçavam escorrer dos meus olhos, mas eu as segurei. Havia algo que Rafael não sabia, algo que Jéssica também não sabia, algo que ninguém na minha família sabia, e que naquela noite estava prestes a mudar a vida deles para sempre. O garçom Antônio se aproximou discretamente da nossa mesa. Eu o conhecia há anos, embora ele não pudesse dizer nada naquele momento. Ele me olhou com uma expressão de preocupação nos olhos. Desejam pedir algo mais? Perguntou educadamente. Não, obrigado, respondeu Rafael, ríspido. Minha mãe não vai jantar com a gente. Na verdade, acho que já é hora de ela ir embora. Mas, filho, murmurei, eu pensei que você tinha dito que queria comemorar algo comigo. Rafael riu de novo. Comemorar com você, mãe? O que eu quero comemorar é a minha promoção, o meu novo cargo, a minha vida de sucesso. Você acha que eu quero comemorar isso com alguém que me lembra de onde eu vim? Eu e a Jéssica pertencemos a um nível social diferente do seu. O Rafael tem razão, acrescentou Jéssica, tomando um gole do seu vinho, que custava 500 reais a garrafa. Nós frequentamos esses lugares porque podemos pagar. Temos dinheiro, educação e classe social para estarmos aqui. Não é nada pessoal contra você, Susana, mas existem diferenças que não podem ser ignoradas. Olhei ao redor do restaurante. Era realmente lindo. Os lustres de cristal brilhavam suavemente. Os quadros nas paredes eram obras de arte originais e a música de piano criava uma atmosfera perfeita. Cada detalhe tinha sido cuidadosamente selecionado para criar a experiência mais elegante possível. Este restaurante é realmente lindo, comentei baixinho. Claro que é lindo, respondeu Rafael com arrogância. É o mais caro de toda a cidade. A lista de espera para conseguir uma mesa aqui é de 3 meses, mas quando você tem dinheiro e contatos como a gente, as portas se abrem. Jéssica concordou. Nós conhecemos o gerente, o chefe e até o dono. Bom, o Rafael conhece o dono pessoalmente, por isso a gente sempre consegue a melhor mesa. Um pequeno sorriso surgiu nos meus lábios. Se eles soubessem a verdade sobre quem realmente conhecia o dono daquele restaurante. Mãe, por que você está sorrindo assim? Rafael me olhou com desconfiança. Você acha engraçado eu te explicar como o mundo real funciona? Não, filho, respondi calmamente. Eu só estava pensando em que você tem razão em uma coisa. Existem, sim, diferenças que não podem ser ignoradas. Diferenças que você não conhece, mas que hoje vão ficar muito claras. Rafael e Jéssica trocaram um olhar confuso. O tom da minha voz tinha mudado. Já não soava como a mãe humilde e submissa que eles conheciam. Do que você está falando? Perguntou Jéssica com uma certa inquietação. Antes que eu pudesse responder, outro garçom se aproximou da mesa. Era o Oscar, o gerente do restaurante.
Um homem distinto de uns 50 anos, de terno impecável e modos refinados. Boa noite, ele cumprimentou educadamente. Está tudo bem com a mesa de vocês? Rafael se ajeitou na cadeira, obviamente satisfeito por ter a atenção do gerente. Tudo perfeito, Oscar. Como sempre, o serviço é excepcional. Oscar sorriu profissionalmente, mas quando seus olhos encontraram os meus, notei um pequeno brilho de reconhecimento. Ele sabia quem eu era. Claro que sabia. Fico feliz em saber, respondeu Oscar. Então, ele me olhou diretamente. Senhora, está gostando da sua visita hoje? A pergunta parecia inocente, mas havia algo mais por trás dela. Rafael não percebeu, mas eu sim. Oscar estava esperando por um sinal meu. Oscar, eu disse, com a voz firme. Acho que é hora de você falar com o proprietário. Existe uma situação aqui que requer a atenção imediata dele. Oscar assentiu lentamente, como se estivesse esperando por aquelas palavras a noite toda. Claro, senhora. O proprietário estará aqui em um momento. Rafael franziu o senho, claramente confuso com a conversa. Proprietário? Do que vocês estão falando? Mãe, você conhece o gerente daqui? Jéssica também parecia intrigada. Susana, como você conhece o Oscar? Eu sorri, mas não respondi, apenas esperei. Os próximos minutos seriam os mais importantes da minha vida e, sem dúvida, os mais chocantes para o meu filho. Enquanto isso, Rafael se virou para Oscar com a sua arrogância típica. Ei, Oscar, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a minha mãe está um pouco confusa ultimamente. Às vezes, ela diz coisas sem sentido. A idade, sabe como é. Oscar manteve seu sorriso profissional, mas não fez nenhum comentário. O silêncio dele só aumentou a tensão na mesa. Por que você não responde? Insistiu Rafael. Você realmente conhece a sua mãe, jovem Rafael? Respondeu Oscar cautelosamente. Acho que é melhor esperarmos pelo proprietário. Ele poderá tirar todas as suas dúvidas. Jéssica se inclinou para perto de Rafael e sussurrou. Isso é muito estranho. Sua mãe está agindo de forma esquisita. Será que ela está bem da cabeça? As palavras dela foram altas o suficiente para que eu pudesse ouvir, mas em vez de me machucarem, elas me deram mais força, porque eu sabia que em alguns minutos ela iria se arrepender de cada uma delas. As pessoas nas mesas próximas já tinham percebido a cena. Alguns clientes tinham parado de comer para observar discretamente o que estava acontecendo. Os cochichos tinham diminuído, como se todo o restaurante estivesse esperando por algo. Rafael começou a ficar impaciente. Mãe, isso é ridículo. Eu não sei que jogo você está jogando, mas já chega. Eu e a Jéssica queremos aproveitar nosso jantar em paz. Em paz? Repeti com a voz cada vez mais firme. Como a paz que você me deu por todos esses anos? Como a paz de ser tratada como uma estranha pelo meu próprio filho? Chega! Rafael gritou, batendo na mesa. As taças tremeram e várias pessoas se viraram completamente para nós. Você está fazendo um escândalo. Está me envergonhando na frente de todas essas pessoas importantes. Jéssica colocou a mão no braço de Rafael. Calma, amor. As pessoas estão olhando. Exato. Rafael se levantou com o rosto vermelho de raiva. Mãe, eu vou pedir para você ir embora agora mesmo. Você está estragando a minha noite, a minha comemoração, a minha reputação. Eu continuei sentada, completamente calma. Minha reputação? A reputação de alguém que trata a própria mãe como lixo? Você não é lixo, gritou Rafael, mas o tom dele dizia o contrário. Você é simplesmente diferente da gente. Você pertence a outro mundo. Um mundo de gente comum, de gente sem ambições, de gente que se contenta com pouco. As palavras ecoaram pelo restaurante. Um silêncio constrangedor tomou conta do lugar. Até mesmo os garçons tinham parado para observar a cena. Jéssica também se levantou. Susana, por favor. O Rafael tem razão. Este não é o seu lugar. Olhe ao seu redor. Olhe como as outras pessoas estão te vendo. Elas estão te olhando com pena. Ela estava certa em uma coisa. As pessoas estavam me olhando, mas não com pena. Havia algo mais nas expressões delas. Curiosidade, expectativa, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Você sabe quanto custa esse jantar, mãe? Continuou Rafael, apontando para a mesa. São mais de R$ 1.500 só no que nós consumimos até agora. É mais do que você gasta com comida em um mês inteiro.
E você sabe quanto custa o vinho que eles estão bebendo? Acrescentei calmamente. R$ 750 a garrafa. Um Dom Perignon 2015. Uma excelente escolha. Rafael me olhou, surpreso. Como você sabe disso? Porque eu conheço bem este lugar, filho. Muito bem. Jéssica começou a rir. Você conhece bem este lugar? Desde quando? Desde que você vem ver o cardápio pela janela? O comentário dela provocou algumas risadas nervosas nas mesas próximas, mas eu não me intimidei. Naquele momento, uma figura familiar apareceu, caminhando em direção à nossa mesa. Era um homem de uns 60 anos, distinto, com um terno cinza de corte perfeito e uma presença que inspirava respeito imediato. Oscar o seguia de perto. Rafael o reconheceu na hora. Senhor reitor! Ele exclamou com um sorriso bajulador. Que honra ver o senhor aqui. Eu sou Rafael Soares. Acho que nos conhecemos rapidamente na conferência de negócios no mês passado. Heitor concordou, educadamente. Sim, eu me lembro vagamente, mas os olhos dele estavam fixos em mim. Boa noite, Susana. A maneira como ele disse meu nome fez Rafael ficar paralisado. Não era o cumprimento de um empresário de sucesso a uma senhora comum. Era o cumprimento de alguém que me conhecia bem, muito bem. Boa noite, Heitor. Eu respondi com naturalidade. Sinto muito por você ter que vir aqui por causa deste assunto. Jéssica olhou para Rafael, completamente confusa. Como assim? A sua mãe conhece o senhor reitor? Rafael gaguejou. Eu não sei. Mãe, como você conhece o senhor reitor? Heitor se aproximou da mesa e a presença dele fez com que todos os clientes próximos ficassem em completo silêncio. Senhora Susana, ele disse formalmente, existe algum problema que eu precise resolver? A maneira formal como ele se dirigiu a mim como senhora Susana fez Rafael franzir ainda mais o senho. Por que um homem tão importante falava comigo com tanto respeito? Sim, existe um problema, respondi claramente. Meu filho e a esposa dele me desrespeitaram gravemente. Me humilharam publicamente neste restaurante, me disseram que eu não pertenço aqui e me pediram para ir embora. Heitor assentiu, sério. Eu entendo. E o que a senhora gostaria que eu fizesse a respeito? Rafael o interrompeu desesperadamente. Espere, senhor reitor. Há um mal-entendido. Minha mãe está exagerando. Eu só estava explicando para ela que este lugar é um pouco sofisticado para ela. Heitor se virou para Rafael com uma expressão fria. Sofisticado para ela? Você está dizendo para com a sua mãe que ela não tem o direito de estar neste restaurante? Não é isso, protestou Rafael. É que, bom, ela não pode pagar um jantar aqui. Ela vive com R$ 800 por semana. Isso não está dentro das possibilidades dela. Jéssica concordou vigorosamente. Exato. Nós não estávamos sendo cruéis, apenas realistas. Este lugar custa uma fortuna. Heitor me olhou de novo. Isso é verdade, Susana. Você não pode pagar um jantar aqui? Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Era o momento que eu tinha esperado por anos. O momento em que meu filho descobriria quem sua mãe realmente era. Bom, Heitor, eu disse, me levantando da cadeira, isso depende do ponto de vista. Peguei da minha bolsa um envelope que eu vinha carregando comigo há meses, esperando o momento perfeito para usá-lo. Coloquei-o sobre a mesa, bem na frente de Rafael. O que é isso? Perguntou Jéssica, desconfiada. Abra, eu disse para Rafael. Abra e leia o que está escrito. Rafael pegou o envelope com as mãos trêmulas. Jéssica se inclinou para ver melhor. Quando Rafael tirou os documentos e começou a ler, seu rosto ficou pálido como cera. Não, não pode ser, ele murmurou. O que diz? Perguntou Jéssica, ansiosa, tentando ver os documentos por cima do ombro de Rafael. O que não pode ser? Rafael leu em voz alta com a voz trêmula. Certificado de propriedade, restaurante A Coroa Dourada, proprietária, Susana Vieira da Silva, data da aquisição, 15 de março de 2018. A voz dele foi diminuindo até se tornar um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas nas mesas próximas tinham parado de fingir que não estavam ouvindo. Alguns até se levantaram levemente de seus assentos para ver melhor o que estava acontecendo. Jéssica tirou os papéis das mãos de Rafael. Isso deve ser falso. Isso é uma piada, Susana. Esses documentos são falsos. Heitor pigarreou.
Senhora Jéssica, eu garanto a você que esses documentos são completamente autênticos. A senhora Suzana Vieira é, de fato, a proprietária deste restaurante e também de outros 4 restaurantes na cidade. Outros 4 restaurantes? Exclamou Rafael, ainda em estado de choque. Mãe, isso é impossível! Você mora em uma kitnet, pega ônibus, compra em liquidação. Eu me sentei de novo, sentindo-me mais poderosa do que me sentira em anos. É verdade, filho. Eu vivo de uma maneira simples porque eu escolho viver assim, mas isso não significa que eu não tenha dinheiro. Quanto dinheiro? Perguntou Jéssica, com a voz quase inaudível. Heitor respondeu por mim. A senhora Suzana Vieira tem um patrimônio líquido de aproximadamente 40 milhões de reais. Os restaurantes dela geram um lucro anual de quase 10 milhões. Rafael desabou na cadeira como se tivesse levado um golpe físico. 40 milhões de reais? Por quê? Murmurou Jéssica. Por que você nunca nos disse nada? Eu me recostei na cadeira, observando o choque e a confusão no rosto do meu filho e da esposa dele. Porque eu queria conhecer o verdadeiro caráter das pessoas que me cercavam. Eu queria saber se me amariam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Mas, mãe, gaguejou Rafael, eu sou seu filho. Como você pôde esconder algo assim de mim? Como eu pude esconder? Repeti, minha voz cheia da raiva que eu tinha guardado por anos. Você está mesmo me perguntando isso depois de tudo o que eu acabei de ouvir hoje? Eu me levantei de novo, e desta vez a minha postura era completamente diferente. Eu não era mais a senhora humilde e submissa. Eu era uma empresária de sucesso, uma milionária que tinha construído um império do zero. Rafael, nos últimos 5 anos, desde que você começou a ter sucesso no seu trabalho, você me tratou como se eu fosse um peso. Você me fez sentir vergonha da minha aparência, da minha roupa, do meu jeito de viver. As pessoas nas mesas próximas começaram a cochichar. Alguns tiraram seus celulares, discretamente, provavelmente para gravar o que estava acontecendo. Você se lembra do Natal do ano passado? Continuei. Quando você me disse que era melhor eu não ir à sua festa porque eu não me encaixaria com os seus convidados importantes? Rafael se encolheu no assento. Mãe, Ou do aniversário da Jéssica, 6 meses atrás, quando você me disse que havia um código de vestimenta e que a minha roupa não era apropriada para o evento? Jéssica evitou meu olhar, claramente constrangida. Durante todo esse tempo, continuei, vocês presumiram que eu sou pobre, que sou um peso, que sou alguém de quem ter vergonha. E hoje vocês confirmaram exatamente o que eu suspeitava sobre vocês. Oscar se aproximou, discretamente, e sussurrou no meu ouvido. Senhora Suzana, quer que eu peça para eles se retirarem do restaurante? Antes que eu pudesse responder, Rafael se levantou bruscamente. Espere, mãe. Se você tem tanto dinheiro, por que você vive como vive? Por que não me disse nada? Nós somos família. Família? Eu comecei a rir, mas não era uma risada alegre. Família, Rafael? 15 minutos atrás você gritou para eu ir comer na rua como uma mendiga. É isso que a família faz? Jéssica tentou intervir. Suzana, se a gente soubesse. Se vocês soubessem, eu a interrompi. Se vocês soubessem que eu tenho dinheiro, vocês me tratariam com respeito. É essa a sua definição de amor familiar? Respeito condicional baseado no status financeiro? Um murmúrio de aprovação foi ouvido das mesas próximas. Claramente, os outros clientes estavam gostando do espetáculo. E muitos pareciam estar do meu lado. Mãe, por favor, implorou Rafael. Podemos conversar sobre isso em casa, em particular? Em particular? Apontei ao redor do restaurante. Assim como você me humilhou em público há alguns minutos? Como você disse para todas essas testemunhas que eu não pertenço a este lugar? Heitor se aproximou de mim. Senhora Suzana, como gerente geral de suas propriedades, eu preciso perguntar. A senhora deseja que a gente tome alguma atitude específica? Rafael se virou para Heitor, desesperado. Senhor Heitor, por favor, ela é a minha mãe. Deve haver um jeito de resolver isso. Jovem, respondeu Heitor friamente. Você acabou de passar os últimos 30 minutos insultando e humilhando a proprietária deste estabelecimento. E não só isso, você fez isso na frente de dezenas de testemunhas. Jéssica começou a chorar. A gente não sabia. Se a gente soubesse que ela era a dona,
A gente nunca teria... Nunca teria o quê? Eu a interrompi. Nunca me desrespeitado? Vocês só respeitam as pessoas ricas? Que tipo de valores são esses? Um homem elegante em uma mesa próxima começou a se aplaudir lentamente. Logo, outras pessoas se juntaram a ele. Não era um aplauso zombeteiro, mas de admiração. Eles estavam aplaudindo minha posição, minha dignidade, a minha maneira de lidar com a situação. Rafael olhou ao redor, percebendo pela primeira vez que toda a atenção do restaurante estava sobre nós. Mãe, as pessoas estão olhando. Sim, elas estão olhando, confirmei. Elas estão vendo exatamente o tipo de pessoa que você realmente é. Elas estão vendo como você trata a sua própria mãe quando você acha que ela não tem nada para te oferecer. Mas agora eu sei que você tem dinheiro, disse Rafael desesperado. Agora a gente sabe a verdade. Podemos começar de novo. Começar de novo? Eu ri amargamente. Agora que você sabe que eu tenho dinheiro, você quer começar de novo? Agora eu sou boa o suficiente para ser a sua mãe? Jéssica enxugou as lágrimas e tentou pegar na minha mão. Susana, por favor, nos perdoe. Nós não sabíamos. Eu tirei a mão bruscamente. Jéssica, 1 hora atrás você me disse que o Rafael tinha vergonha de me apresentar como mãe. Você me disse que eu não tinha a educação, a classe social, nem o dinheiro para estar aqui. Você se lembra? Ela concordou, lamentavelmente. Bem, você estava certa em uma coisa. De fato, existem diferenças entre a gente que não podem ser ignoradas. Mas não são as diferenças que você pensava. Caminhei em direção ao centro do restaurante, onde todos podiam me ver e me ouvir claramente. Minha voz se elevou com uma autoridade que eu nunca tinha demonstrado na frente do meu filho. Senhores e senhoras, eu disse, me dirigindo a todo o restaurante. Sinto muito pela interrupção do jantar de vocês, mas acho que é importante que vocês, como testemunhas do que acabou de acontecer aqui, conheçam a história toda. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Até os garçons pararam para ouvir. Rafael tentou se levantar para me impedir, mas Heitor colocou uma mão firme no ombro dele, forçando-o a permanecer sentado. Meu nome é Susana Vieira e eu sou a proprietária deste restaurante, continuei. Nos últimos 7 anos eu venho aqui regularmente, mas sempre discretamente, observando como o meu negócio funciona, conhecendo os meus funcionários, me certificando de que os meus clientes recebem o melhor serviço possível. Alguns clientes assentiram, e eu percebi que vários deles me reconheciam agora. A senhora mais velha, que às vezes se sentava sozinha na mesa do canto, que sempre pedia a mesma coisa e deixava gorjetas generosas. Mas hoje, eu continuei, eu fui convidada aqui pelo meu próprio filho, que me humilhou publicamente, me insultou e me pediu para ir embora, porque, segundo ele, eu não pertenço a este lugar. Um murmúrio de desaprovação foi ouvido por todo o restaurante. As expressões das pessoas mostravam uma mistura de choque, indignação e pena. Rafael se levantou bruscamente. Mãe, para, não faça isso. Você está arruinando essa minha reputação. Sua reputação? Eu me virei para ele com um sorriso frio. Rafael, a sua reputação foi arruinada por você mesmo no momento em que decidiu tratar a sua mãe como lixo na frente de todas essas pessoas. Jéssica tentou pela última vez salvar a situação. Susana, por favor, entenda a nossa posição. Nós não tínhamos como saber que você tinha dinheiro. Eu a interrompi. Essa é realmente a sua desculpa? Que você não sabia que eu tinha dinheiro. Por isso estava tudo bem me desrespeitar? Uma mulher elegante, em uma mesa próxima, falou alto. Exato. O respeito não depende do dinheiro que a pessoa tem. É uma questão de educação básica. Outras vozes se juntaram, em aprovação. A atmosfera do restaurante tinha mudado completamente. Já não era um jantar elegante e tranquilo. Era o palco de uma lição pública sobre dignidade e respeito familiar. Eu me virei de novo para Rafael e Jéssica. Mas agora que vocês sabem a verdade, me deixem explicar exatamente como as coisas vão mudar. Rafael parecia desesperado. Mãe, por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Não aqui, não na frente de toda essa gente. Por que não aqui? Respondi firmemente. Você não teve problema em me humilhar aqui, na frente de toda essa gente. Então, aqui mesmo você vai ouvir o que eu tenho para dizer.
Oscar se aproximou e me ofereceu uma cadeira no centro, como se fosse um palco. Eu me sentei com elegância, sentindo pela primeira vez em anos o poder e o respeito que eu merecia. Rafael, eu comecei. Nos últimos 5 anos, desde que você começou a ganhar um bom salário, você mudou completamente. Você se tornou arrogante, desdenhoso e se esqueceu de onde veio. Mãe, eu não... Não me interrompa! Minha voz ecoou por todo o restaurante. Agora você vai ouvir tudo o que eu tenho para te dizer. Rafael afundou na cadeira, claramente derrotado. Você se lembra de quando tinha 12 anos e pegou uma pneumonia? Continuei. Você se lembra que não tínhamos plano de saúde e eu trabalhei em 3 empregos por 2 meses para pagar o seu tratamento? Minha voz falhou um pouco ao me lembrar daqueles momentos difíceis. Eu trabalhava de dia em um escritório, de noite limpando prédios e nos fins de semana em um restaurante. Eu dormia 3 horas por noite para ter certeza de que você tinha tudo o que precisava. As pessoas no restaurante ouviam em silêncio absoluto. Algumas senhoras mais velhas tinham lágrimas nos olhos. E você sabe por que eu fazia tudo isso? Perguntei, olhando diretamente para Rafael. Porque eu te amava. Porque você era o meu filho. Não porque você tinha dinheiro, não porque você podia me dar algo em troca, mas porque o amor de uma mãe é incondicional. Jéssica começou a chorar de novo, mas não eram mais lágrimas de autopiedade. Ela parecia, finalmente, estar entendendo a gravidade do que tinham feito. Mas você, Rafael, eu continuei. O seu amor por mim se mostrou completamente condicional. Você só me ama quando é conveniente, só quando eu não te envergonho, só quando eu me encaixo na sua imagem de sucesso. Um senhor mais velho, em uma mesa no fundo, gritou. É isso aí, senhora. Diga as verdades para ele. A aprovação do público me deu ainda mais força. Agora me deixem contar a vocês como eu consegui o meu dinheiro, porque é importante que vocês entendam que não foi por sorte ou herança. Rafael levantou a cabeça, claramente curioso, apesar da sua humilhação. Depois que o seu pai morreu, quando você tinha 15 anos, eu expliquei. Eu fiquei sozinha com uma dívida enorme e um filho para sustentar. Mas, em vez de me afundar na autopiedade, eu decidi lutar. Eu me levantei de novo, caminhando lentamente ao redor da mesa enquanto falava. Eu comecei trabalhando como garçonete em um restaurante pequeno, mas não me contentei com isso. Eu observei, aprendi, estudei cada aspecto do negócio, como a cozinha funcionava, como as finanças eram gerenciadas, como os clientes eram tratados. O silêncio no restaurante era total. Até mesmo a equipe tinha parado de trabalhar para ouvir a minha história. Depois de 5 anos, quando eu tinha experiência e economias suficientes, eu peguei um empréstimo e comprei o meu primeiro restaurantezinho. Era um lugar modesto, em um bairro simples, mas eu o transformei em um sucesso. Jéssica sussurrou. É por isso que você entende tanto de restaurante? Exatamente, eu respondi. Porque eu construí este império do zero, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio esforço. Cada restaurante que eu comprei depois foi porque eu tinha provado que podia fazer um negócio funcionar. Rafael finalmente falou com a voz trêmula. Mãe, eu não sabia de nada disso. Não sabia porque você nunca perguntou. Eu disparei. Você nunca se interessou pela minha vida. Você só se importava com o fato de eu não te envergonhar na frente dos seus amigos de sucesso. Heitor se aproximou de novo. Senhora Susana, quer que a gente prossiga com procedimento? Que procedimento? Perguntou Rafael, em pânico. Eu me virei para ele com um sorriso que não chegava aos meus olhos. O procedimento de expulsão. Como proprietária deste estabelecimento, eu tenho o direito de proibir a entrada de qualquer pessoa que cause tumulto ou desrespeite outros clientes. Você não pode fazer isso, gritou Jéssica. Nós somos família. Família? Eu ri. 1 hora atrás, vocês me disseram que eu não era boa o suficiente para ser parte da sua família. Agora que vocês sabem que eu tenho dinheiro, de repente somos família de novo? Um aplauso espontâneo explodiu de várias mesas. Os clientes claramente estavam gostando de ver a justiça sendo feita. Rafael se levantou, desesperado. Mães, por favor, me perdoe, nos perdoe, a gente pode mudar, a gente pode ser melhor. Vocês podem mudar? Vocês podem ser melhores? Repeti. Rafael, o problema não é que vocês possam mudar. O problema é que vocês só querem mudar agora que sabem que eu tenho dinheiro.
Eu me aproximei dele, olhando-o diretamente nos olhos. Me diga uma coisa, filho. Se neste momento eu te dissesse que, na verdade, eu não tenho dinheiro, que tudo isso foi uma brincadeira, como você me trataria? Você voltaria a me pedir para ir embora do restaurante? Rafael abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A resposta estava clara no silêncio dele. O silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Naquele momento, ele e Jéssica entenderam que tinham sido completamente desmascarados. Não apenas na minha frente, mas na frente de todo o restaurante, cheio de testemunhas. O seu silêncio já diz tudo, filho. Eu murmurei, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Afinal de contas, você me conhece melhor do que eu pensava. Jéssica tentou uma última estratégia desesperada. Susana, a gente pode mudar de verdade. O Rafael tem estado sob muita pressão no trabalho ultimamente. Ele não é o mesmo. Eu me virei para ela com um olhar frio. Pressão no trabalho? Essa é a sua desculpa para tratar uma senhora mal, para humilhar a mãe do seu marido? Um empresário em uma mesa próxima se levantou. Com todo o respeito, senhora, eu conheço o Rafael do trabalho e posso confirmar que ele fala de você da mesma maneira que a tratou hoje. Ele sempre se refere a você como a minha mãe pobre, ou o peso que eu tenho que sustentar. Rafael ficou pálido como a morte. Senhor Martins, eu jamais... Isso foi tirado do contexto. Tirado do contexto? O Sr. Martins começou a rir. Rafael, no mês passado, durante a reunião de executivos, você disse, textualmente, minha mãe é uma mulher simples que não entende o meu estilo de vida. Às vezes, é constrangedor ter que explicar por que ela não pode me acompanhar em eventos sociais importantes. Um murmúrio de indignação foi ouvido por todo o restaurante. Rafael tentou negar, mas o estrago já estava feito. Está vendo, Rafael? Eu disse com a voz calma. Não se trata só de hoje. Trata-se de como você realmente pensa de mim. Trata-se da vergonha que você sente da sua própria mãe. Eu me dirigi de novo a todo o restaurante. Senhores, por anos eu observei meu filho se tornar uma pessoa que eu não reconheço. Uma pessoa que valoriza mais as aparências do que os sentimentos. Uma pessoa que tem vergonha das suas raízes. Caminhei lentamente até a grande janela do restaurante, de onde se podia ver toda a cidade iluminada. Estão vendo aquela cidade lá fora? Eu comecei de baixo, nos bairros mais simples. Eu trabalhei lavando pratos, limpando mesas, servindo pessoas que às vezes me tratavam mal, mas eu nunca perdi a minha dignidade. Eu me virei para Rafael, que tinha a cabeça baixa, completamente derrotado. No entanto, meu próprio filho, o meu próprio sangue, me fez sentir mais humilhada nos últimos anos do que qualquer estranho jamais fez. Jéssica começou a chorar mais forte. Susana, por favor, nos dê uma chance, a gente pode fazer terapia de família. A gente pode consertar isso. Terapia de família? Eu ri amargamente. Jéssica, você realmente acha que isso pode ser consertado com terapia? Você acha que anos de desprezo e humilhação podem ser curados com algumas sessões? Oscar se aproximou discretamente. Senhora Susana, desculpe interromper, mas tem vários jornalistas lá fora. Parece que alguém vazou a história nas redes sociais. A senhora quer que eu os mantenha longe? Rafael se levantou bruscamente. Jornalistas? Mãe, isso vai arruinar a minha carreira. O meu chefe vai ficar sabendo. Todo mundo na minha empresa vai saber o que aconteceu. Agora você se preocupa com a sua carreira? Eu respondi firmemente. Você não se preocupava quando estava gritando comigo na frente de todo o restaurante. É diferente, gritou Rafael, desesperado. Isso era uma conversa particular entre família. Particular? Apontei ao redor do restaurante lotado. Você grita com a sua mãe em um restaurante público e chama isso de conversa particular? O Sr. Martins interveio de novo. Rafael, lamento dizer, mas vários funcionários da nossa empresa estão jantando aqui hoje. A história já chegou ao escritório. O seu comportamento vai ser avaliado pelo setor de recursos humanos. Rafael se desabou na cadeira como se tivesse levado um golpe físico. Não pode ser, minha carreira, minha reputação. Sua reputação, repeti lentamente. Você arruinou ela por si mesmo no momento em que decidiu que era aceitável tratar a sua mãe como lixo. Jéssica tentou pegar na mão de Rafael, mas ele a afastou bruscamente. Isso tudo é culpa sua, ele gritou para ela. Você foi quem me convenceu de que a minha mãe era um peso. Você foi quem me disse para ter vergonha dela.
Minha culpa? Jéssica se levantou indignada. Você era quem reclamava dela o tempo todo. Eu só te apoiava. E lá estava a verdade, finalmente, vindo à tona. Eles não apenas tinham me humilhado naquela noite, mas tinham falado mal de mim por anos, se alimentando mutuamente de seu desprezo por mim. Chega, eu disse com a voz firme. Chega de culpar um ao outro. Vocês dois são igualmente responsáveis. Eu me dirigi a Heitor. Por favor, traga os documentos. Que documentos? Perguntou Rafael, com o pavor na voz. Heitor saiu por alguns minutos e voltou com uma pasta grossa. Ele a abriu sobre a mesa e tirou vários papéis. Estes, eu disse solenemente, são os documentos que confirmam que eu sou proprietária não apenas deste restaurante, mas de uma rede de 5 restaurantes em toda a cidade. Jéssica olhou para os papéis com os olhos arregalados. 5 restaurantes? Sim, 5 restaurantes, incluindo o Jardim Secreto, onde vocês comemoraram o aniversário de casamento no ano passado, incluindo o Vista do Mar, onde o Rafael levou seus clientes importantes no mês passado, incluindo o Terraço Dourado, onde a Jéssica comemorou o aniversário dela. Rafael levantou a cabeça bruscamente. Você é a dona de todos esses lugares? Isso mesmo. E toda vez que vocês foram a esses restaurantes, se gabando do seu sucesso, do seu dinheiro, do seu status social, vocês estavam gastando dinheiro em negócios que me pertencem. A ironia da situação não se perdeu para ninguém. Vários clientes começaram a rir baixinho, aproveitando a justiça poética do momento. Mas tem mais. Eu continuei, tirando outro documento da pasta. Este é o meu testamento atual. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir até o som dos garfos tocando os pratos nas mesas mais distantes. Neste testamento, eu disse, claramente, eu deixava toda a minha fortuna para o meu único filho, Rafael Soares, 40 milhões de reais, 5 restaurantes e várias propriedades. Rafael arregalou os olhos. Deixava? Por que você diz deixava? Eu sorri, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha encontrado justiça. Porque, depois de hoje, depois do que você se mostrou ser, esse testamento vai mudar. Não, gritou Rafael, se levantando tão bruscamente que a cadeira dele caiu para trás. Mãe, por favor, eu sou o seu único filho. Eu sou a sua família. Minha família? Eu comecei a rir. Rafael, 1 hora atrás você me disse para ir comer na rua, como uma mendiga. É assim que você trata a sua família? Jéssica se levantou também, com um pânico nos olhos. Susana, por favor, pense bem. O Rafael cometeu um erro, mas ele ainda é o seu filho. O sangue é mais importante que tudo. O sangue é mais importante que tudo? Eu repeti. Então, por que o meu próprio sangue me tratou pior do que qualquer estranho? Eu me virei para todo o restaurante. Senhores, vocês foram testemunhas de tudo o que aconteceu aqui hoje. Vocês viram como o meu filho me tratou, como ele me humilhou, como ele teve vergonha de mim. Os clientes concordaram, muitos com expressões de aprovação em relação à minha posição. Pois bem, eu continuei. Vocês também vão ser testemunhas das consequências. Peguei meu celular da bolsa e disquei um número que Rafael não reconheceu. Boa noite, Dr. Antônio Costa. Sim, sou Susana Vieira. Preciso que o senhor venha imediatamente ao restaurante A Coroa Dourada com os documentos que preparamos na semana passada. Sim, é urgente. O Novo Testamento. Rafael ficou gelado. Novo Testamento? Você já preparou um Novo Testamento? Desliguei a ligação e o olhei diretamente nos olhos. Rafael, você realmente achou que esta era a primeira vez que você me humilhava? Você achou que eu não tinha percebido como você me tratava durante todos esses anos? Jéssica interveio, desesperadamente. Mas, Susana, você não acha que está sendo muito drástica? É o seu único filho. Drástica? Eu me virei para ela com uma fúria contida. Jéssica, nos últimos 5 anos, o seu marido me excluiu sistematicamente da vida dele. Ele me fez sentir como uma estranha na minha própria família. Caminhei em direção ao centro do restaurante, onde todos podiam me ouvir claramente. Minha voz se elevou com uma autoridade que surpreendeu até a mim mesma. Querem saber por que eu decidi viver de uma maneira simples, apesar de ter dinheiro? Perguntei a todo o restaurante. Porque eu queria provar algo.
Eu queria ver se as pessoas que diziam me amar realmente me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Um murmúrio de compreensão se espalhou pelas mesas. As pessoas começavam a entender a profundidade do meu experimento social. Por 7 anos, eu continuei. Eu vivi em uma kitnet. Usei roupas simples, peguei ônibus e agi como se fosse uma aposentada comum. E sabem o que eu descobri? Rafael me olhou com um pavor crescente, como se finalmente entendesse a gravidade do que tinha feito. Eu descobri que o meu próprio filho tinha vergonha de mim. Eu descobri que ele me via como um peso. Eu descobri que ele preferia me excluir da vida dele a ter que explicar para os amigos ricos dele que ele tinha uma mãe pobre. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas a minha voz se manteve firme. Você sabe o que é sentir o seu próprio filho te pedir para não ir ao casamento dele, porque você não se encaixa no nível do evento. Um grito abafado foi ouvido de várias mesas. Algumas senhoras mais velhas colocaram as mãos no coração, claramente comovidas pelas minhas palavras. Rafael ficou pálido. Mãe, eu nunca disse isso, exatamente... Não? Peguei meu celular e procurei nas minhas mensagens. Aqui está a sua mensagem, textual, de 15 de abril de 2023. Mãe, eu e a Jéssica decidimos fazer um casamento pequeno, só a família mais próxima e amigos importantes. Eu acho que seria melhor se você não fosse. O lugar é muito chique e eu não quero que você se sinta desconfortável. Eu li a mensagem em voz alta para que todo o restaurante pudesse ouvir. A reação foi imediata. Cochichos de indignação, alguns aplausos de apoio para mim e expressões de choque no rosto dos clientes. Essa mensagem não diz que você não podia ir, protestou Rafael, desesperado. Não? Continuei a ler. Além disso, a maioria dos convidados são colegas do meu trabalho e clientes importantes. Eu preciso manter uma certa imagem profissional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Jéssica parecia envergonhada. Manter uma certa imagem profissional, repeti, lentamente. Traduzindo, a sua mãe arruinaria a sua imagem profissional. Um senhor mais velho, em uma mesa no fundo, se levantou. Senhora, minha mãe tinha razão quando dizia que filhos ingratos são a pior desgraça que uma mulher pode ter. Vários clientes aplaudiram o comentário dele. A atmosfera do restaurante tinha mudado completamente. Já não era apenas um espetáculo. Tinha se tornado um julgamento público sobre valores familiares. Rafael olhou ao redor do restaurante, percebendo pela primeira vez que toda a atenção estava realmente sobre nós. Mãe, por favor, vamos para casa. A gente pode conversar sobre isso em particular. Para casa? Eu ri amargamente. Para qual casa, Rafael? Para a minha kitnet, da qual você tem tanta vergonha? Ou parar na sua casa enorme, no bairro chique, onde eu nunca fui bem-vinda. Jéssica tentou intervir. Susana, você sempre foi bem-vinda na nossa casa. Bem-vinda? Peguei meu celular de novo. Deixe-me ler algumas das mensagens que a Jéssica me enviou nos últimos 2 anos. Jéssica ficou pálida. Não, por favor. Mensagem de 8 de dezembro de 2024. Eu li em voz alta. Susana, o Rafael e eu vamos fazer um jantar de Natal com os nossos amigos. Eu acho que seria melhor se você viesse em outro dia, quando a gente pudesse te dar mais atenção. Continuei lendo. Mensagem de 22 de março de 2024. Susana, este fim de semana nós vamos ter convidados importantes. Você poderia vir nos visitar durante a semana, quando estiver mais tranquilo. Cada mensagem que eu lia gerava mais cochichos de desaprovação das mesas próximas. Estão vendo o padrão? Perguntei ao restaurante. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia uma razão pela qual eu não podia estar presente quando tinha gente importante. Rafael desabou na cadeira, completamente derrotado. Mãe, nós pensamos que você preferia... Que eu preferia o quê? Eu o interrompi. Que eu preferia ficar sozinha? Que eu preferia ser excluída da vida do meu único filho? Naquele momento, a porta do restaurante se abriu e entrou um homem distinto de uns 60 anos, carregando uma maleta de couro. Era o Dr. Antônio Costa, o meu advogado. Boa noite, senhora Susana. Ele cumprimentou formalmente. Eu trouxe os documentos que a senhora me pediu. Rafael se levantou bruscamente. Que documentos? Mãe, por favor, não faça nada de que você possa se arrepender.
Me arrepender? Eu me virei para ele com um sorriso frio. Rafael, a única coisa de que eu me arrependo é de não ter feito isso antes. O Dr. Antônio abriu a maleta e tirou vários documentos. Senhora Susana, aqui está o Novo Testamento que preparamos na semana passada, assim como os documentos de transferência de propriedades que discutimos. Transferência de propriedades? Jéssica perguntou com a voz trêmula. Sim, eu respondi calmamente. Eu decidi deixar a minha fortuna para instituições de caridade que ajudam idosos abandonados por suas famílias e também para funcionários leais que me mostraram mais respeito e carinho do que o meu próprio sangue. Antônio, o garçom que tinha nos atendido a noite toda, se aproximou timidamente. Senhora Susana, a senhora tem certeza de que quer fazer isso aqui, na frente de tanta gente? Eu sorri para ele, com um carinho genuíno. Antônio, por 5 anos, você foi mais gentil comigo do que o meu próprio filho. Você sempre me tratou com respeito. Não importa como eu estava vestida ou quanto dinheiro você pensasse que eu tinha. Antônio corou. A senhora sempre foi uma dama muito elegante, senhora Susana, e sempre deixa as melhores gorjetas. Gorjetas? Rafael me olhou confuso. Que gorjetas? Antônio respondeu sem jeito. A sua mãe sempre deixa gorjetas de R$500, jovem. E ela sempre pergunta pelas nossas famílias, pelos nossos problemas. É a cliente mais generosa e gentil que a gente tem. Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Claramente, essa era outra revelação que ele não esperava. Isso mesmo, eu confirmei. Por todos esses anos, enquanto você pensava que eu vivia com R$800 por semana, eu estava ajudando financeiramente os funcionários que precisavam, doando para instituições de caridade e apoiando famílias com dificuldades. Jéssica murmurou. Quanto dinheiro você doou nos últimos 5 anos? Eu doei aproximadamente R$5 milhões para causas diferentes, respondi. Dinheiro que eu poderia ter usado para viver com luxo, mas que eu preferi usar para ajudar os outros. Um aplauso espontâneo explodiu de várias mesas. Os clientes claramente aprovavam minhas ações filantrópicas. Enquanto vocês tinham vergonha da minha pobreza, eu continuei, eu estava usando o meu dinheiro para fazer o bem. Enquanto vocês me excluíam por não ser sofisticada o suficiente, eu estava sendo mais generosa do que vocês jamais foram. Rafael se levantou em desespero. Mãe, tudo isso é muito bonito, mas eu sou o seu filho. Eu sou a sua única família. Você não pode deixar todo o seu dinheiro para estranhos. Estranhos? Eu comecei a rir. Rafael, o Antônio me conhece melhor do que você. O Oscar me respeita mais do que você. Os funcionários dos meus restaurantes me mostraram mais carinho do que você nos últimos 5 anos. Eu me virei para o Dr. Antônio. Doutor, por favor, prepare os documentos. Eu quero assinar o Novo Testamento hoje mesmo. Não! Gritou Rafael, tentando se aproximar da mesa onde os documentos estavam. Você não pode fazer isso. Eu sou o seu filho. Eu tenho direitos. Oscar interveio, firmemente. Jovem, por favor, mantenha a calma. A senhora Susana tem todo o direito de dispor da sua fortuna como ela bem entender. Isso é loucura! Jéssica começou a chorar, histericamente. Susana, o Rafael cometeu um erro, mas ele não merece perder toda a herança dele. Eu parei a alguns passos da mesa onde os documentos estavam e me virei lentamente para Jéssica. Um erro? Você chama 5 anos de humilhações constantes de um erro. O Dr. Antônio colocou os documentos sobre a mesa principal, onde todos podiam ver. Senhora Susana, antes de prosseguirmos, eu preciso perguntar, a senhora está completamente certa desta decisão? Uma vez assinados, esses documentos serão legalmente vinculativos. Doutor, eu respondi com a voz firme. Eu nunca estive tão certa de algo na minha vida. Rafael correu para a mesa, mas Oscar e 2 garçons o seguraram, gentilmente, mas firmemente. Mãe, espere! Me dê uma chance de me explicar. Me dê uma chance de mudar. Uma chance? Eu me virei para ele com incredulidade. Rafael, você teve 5 anos de chances. Cada vez que você me excluiu de um evento, era uma oportunidade perdida. Cada vez que você teve vergonha de mim, era uma oportunidade perdida. Jéssica se levantou, cambaleando levemente. Susana, por favor, pense nisso racionalmente. Se você tirar a herança do Rafael, você também estará punindo os seus futuros netos. Um sorriso triste cruzou o meu rosto.
Meus futuros netos, Jéssica. Vocês estão casados há 3 anos. Quantas vezes vocês me incluíram em conversas sobre ter filhos? Quantas vezes vocês me fizeram sentir que eu seria uma avó bem-vinda? Jéssica não conseguiu responder. A verdade é, eu continuei, que vocês não querem que eu seja parte da vida dos seus futuros filhos. Vocês não querem que uma avó pobre e sem educação influencie a criação dos filhos de vocês que serão bem-sucedidos. Um murmúrio de compreensão foi ouvido por todo o restaurante. Os clientes claramente conseguiam ver a lógica nas minhas palavras. O Dr. Antônio abriu a pasta de documentos. Senhora Susana, aqui estão os novos documentos. O testamento divide a sua fortuna entre 5 instituições de caridade e 10 funcionários dos seus restaurantes que demonstraram lealdade excepcional. Rafael tentou se aproximar de novo, mas desta vez a voz dele era suplicante. Mãe, por favor, pelo menos me deixe uma pequena parte. Não tudo, mas algo. Uma chance de te provar que eu posso mudar. Eu parei, com a caneta na mão. Uma pequena parte para que você possa continuar vivendo confortavelmente sem aprender nada com esta experiência. Não, protestou Rafael. Para que eu possa te provar que eu aprendi a lição. Para que eu possa te reconquistar. Jéssica se aproximou de mim, com lágrimas nos olhos. Susana, dê uma chance a ele. Coloque condições, faça ele conquistar o seu perdão. Olhei para o meu filho, que estava ali, com os olhos vermelhos e o rosto transtornado. Pela primeira vez em anos, eu via uma vulnerabilidade real nele, não a arrogância superficial que ele tinha demonstrado por tanto tempo. Condições? Repeti lentamente. Que tipo de condições? Rafael se me iluminou com esperança. As que a senhora quiser, mãe. Qualquer coisa. Eu farei o que for preciso. O Dr. Antônio me olhou interrogativamente. Senhora Susana, quer que a gente explore essa opção? Podemos criar um testamento condicional. Eu caminhei lentamente ao redor da mesa, considerando as possibilidades. Todo o restaurante estava em silêncio absoluto, esperando pela minha decisão. Muito bem, eu disse, finalmente. Se você realmente quer uma chance, Rafael, aqui estão as minhas condições. Rafael concordou desesperadamente. Sim, qualquer coisa. Primeira condição, anunciei claramente, para que todo o restaurante pudesse ouvir. Durante o próximo ano, você e a Jéssica vão trabalhar como voluntários em um asilo todos os fins de semana, sem exceção. Jéssica abriu a boca para protestar, mas Rafael assegurou. Eu aceito. O que mais? Segunda condição. Você vai se mudar da sua casa grande e vai viver com um orçamento de R$4.000 por mês. O mesmo orçamento que você pensava que eu tinha. Rafael ficou pálido. Mas, mãe, a minha hipoteca, as minhas despesas... O que, Rafael? Você não consegue viver com o orçamento que você considerava adequado para a sua mãe? O comentário gerou algumas risadas nervosas das mesas próximas. Terceira condição, eu continuei. Você vai trabalhar meio período em um dos meus restaurantes como garçom. Você vai experimentar o que é servir os outros, tratar com respeito pessoas de todas as classes sociais. Como garçom? Jéssica perguntou com horror. Mas o Rafael é um executivo. Exatamente, eu respondi. E é hora de ele aprender humildade. Rafael respirou fundo. Eu aceito. Tem mais? Quarta condição. Você vai escrever cartas públicas de desculpas. Uma carta para o jornal local, se desculpando pelo seu comportamento com os idosos. Uma carta para a sua empresa, assumindo a responsabilidade pela sua falta de valores familiares. A cor do rosto de Rafael sumiu completamente. Mãe, isso arruinaria a minha carreira. Sua carreira? Eu ri. Rafael, depois do que aconteceu aqui hoje, a sua carreira já está arruinada. Isso, pelo menos, te daria a chance de salvá-la com dignidade. O Sr. Martins, o colega de Rafael, se levantou. Com licença, senhora Susana, mas eu preciso dizer que a empresa já está considerando suspender o Rafael. O comportamento dele hoje vai contra todos os nossos valores corporativos. Rafael se virou para ele com desespero. Senhor Martins, por favor. Sinto muito, Rafael, respondeu o Sr. Martins firmemente. A nossa empresa valoriza o respeito familiar e a integridade pessoal. O que nós vimos aqui hoje é inaceitável. Eu me virei para Rafael. Está vendo? A sua carreira já está em perigo. As minhas condições, pelo menos, te dariam uma maneira de se redimir.
E a quinta condição? Perguntou Rafael com a voz trêmula. A quinta condição é a mais importante, eu disse solenemente. Durante um ano inteiro, você e a Jéssica vão me visitar todas as semanas. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu sou a sua mãe. Vocês vão passar tempo comigo, vão me conhecer de verdade, vão aprender quem eu sou como pessoa. Jéssica murmurou. Isso não parece tão difícil. Não? Eu me virei para ela. Jéssica, quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade comigo? Uma conversa em que você me perguntou sobre os meus sonhos, os meus medos, as minhas experiências de vida? Jéssica não conseguiu responder. E você sabe qual é a sexta condição? Eu adicionei. Sexta? Perguntou Rafael, nervoso. Se, durante este ano de teste, vocês falharem em cumprir qualquer uma dessas condições ou se demonstrarem que estão apenas atuando por causa do dinheiro, o testamento original será ativado automaticamente. Todo o dinheiro irá para a caridade. O Dr. Antônio assentiu. Isso é perfeitamente legal, senhora Susana. Podemos criar um testamento condicional com essas especificações. Rafael olhou para Jéssica, que concordou com relutância. Eu aceito todas as condições, mãe. Eu as aceito completamente. Ótimo, eu disse, pegando a caneta. Mas tem mais uma coisa que eu preciso dizer antes de assinar qualquer documento. Todo o restaurante prendeu a respiração. O que aconteceu aqui hoje não pode ser desfeito. As palavras que você disse, a humilhação que você me causou, a dor que você me fez sentir. Isso já é parte da nossa história. Rafael concordou, com lágrimas nos olhos. Eu sei, mãe, eu sei e sinto muito. Não me diga que sente, eu respondi firmemente. Me mostre, durante o próximo ano, que você realmente aprendeu algo com esta experiência. Eu me virei para o Dr. Antônio. Doutor, prepare o testamento condicional com todas as condições que eu mencionei. Claro, senhora Susana, ele respondeu, começando a reescrever. Enquanto o advogado preparava os documentos, eu me dirigi mais uma vez a todo o restaurante. Senhores, vocês foram testemunhas de uma lição muito importante hoje. Vocês viram o que acontece quando as pessoas valorizam o dinheiro mais do que o respeito, quando elas confundem o sucesso material com o valor humano. Um aplauso começou em uma mesa e se espalhou por todo o restaurante. Era um aplauso de aprovação, de respeito, de admiração pela maneira como eu tinha lidado com a situação. Eu espero, continuei, que todos vocês se lembrem desta noite quando interagirem com as suas próprias famílias. Eu espero que vocês se lembrem que o respeito e o amor não têm preço de entrada. O aplauso se tornou mais forte. Algumas pessoas se levantaram, me dando uma ovação de pé. Rafael se aproximou de mim, timidamente. Mãe, eu posso te abraçar? Eu olhei por um longo momento. Rafael, abraços são algo que se conquista. Durante o próximo ano, você vai ter que conquistar cada abraço, cada sorriso, cada momento de carinho. Ele concordou, entendendo finalmente a gravidade do que tinha perdido. 6 meses depois daquela noite que mudou tudo, eu estava sentada na mesma mesa do restaurante A Coroa Dourada, mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia tensão, não havia gritos, não havia humilhação. Havia apenas uma mulher de 65 anos observando seu filho trabalhar como garçom no próprio restaurante dela. Rafael se aproximou da minha mesa com uma bandeja nas mãos, vestindo o uniforme preto do restaurante. O rosto dele já não mostrava arrogância ou vergonha. Havia algo novo nos olhos dele. Humildade genuína. Boa noite, senhora Susana, ele me disse, com um sorriso que parecia real pela primeira vez em anos. O que a senhora gostaria de pedir hoje? Eu sorri, mas mantive a minha compostura. Rafael, como foi o seu dia? Difícil, ele admitiu, sentando na cadeira na minha frente quando eu fiz um sinal. Um cliente gritou comigo porque a sopa dele estava muito quente. Outro reclamou porque eu demorei 30 segundos para trazer água. E uma senhora me tratou como se eu fosse invisível. E como isso fez você se sentir? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Rafael abaixou o olhar. Horrível. Humilhado, como se eu não fosse uma pessoa inteira. Ele levantou os olhos para mim. Como eu fiz você se sentir por tantos anos? Era a primeira vez, em meses,
que ele admitia diretamente o paralelismo entre a experiência dele e como ele tinha me tratado. Era um progresso. E a Jéssica? Perguntei. Como ela está lidando com as mudanças? Melhor do que eu esperava, respondeu Rafael. Honestamente, no início, ela reclamava muito da kitnet, do orçamento limitado, do trabalho voluntário no asilo, mas algo mudou algumas semanas atrás. O que mudou? Ela conheceu uma senhora de 80 anos chamada Teresa. Os filhos dela a abandonaram há 5 anos, e ela não recebeu uma única visita em todo esse tempo. Rafael fez uma pausa, os olhos dele levemente marejados. A Jéssica percebeu que aquela senhora era exatamente como você teria se tornado se eu tivesse continuado no mesmo caminho. Senti um calor no meu peito. Era a primeira vez que eu ouvia que Jéssica tinha feito uma conexão emocional real com a situação. A Teresa contou para a Jéssica como os filhos dela só a visitavam quando precisavam de dinheiro, continuou Rafael. Como eles prometiam vir jantar, mas sempre tinham desculpas de última hora, como ela se sentia invisível na própria família dela. E isso a afetou. A Jéssica chorou a noite toda depois daquela conversa. Ela me disse que, finalmente, entendeu por que você fez o que fez. Ela me disse que nós estávamos te transformando na Teresa. Oscar se aproximou discretamente da nossa mesa. Senhora Susana, desculpe a interrupção. O senhor Rafael tem sido um excelente funcionário. Ele sempre chega cedo, trata todo mundo com respeito e os clientes comentam positivamente sobre o serviço dele. Rafael corou um pouco com o elogio. Obrigado, Sr. Oscar. Eu estou aprendendo muito. Depois que Oscar se afastou, eu olhei para o meu filho com atenção. Rafael, posso te perguntar algo, honestamente? Claro, mãe. Você está fazendo tudo isso só por causa do dinheiro? Só por causa da herança? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Era uma pergunta que eu tinha esperado o momento certo para fazer. No início, ele admitiu finalmente. Sim. Nas primeiras semanas, cada ação que eu tomava era calculada. Cada palavra que eu dizia era para te impressionar. Eu estava atuando para recuperar a minha herança. A honestidade dele me surpreendeu, mas eu continuei a perguntar intuitivamente. Mas algo mudou quando eu comecei a trabalhar aqui. Quando eu comecei a interagir de verdade com pessoas de classes sociais diferentes. Quando eu comecei a ver como os funcionários falavam de você com tanto carinho e respeito. Rafael fez uma pausa. Eu percebi que por anos eu tinha vivido em uma bolha de arrogância. Ele se inclinou para a frente, com a voz ficando mais intensa. Mãe, eu conheci o Antônio de verdade pela primeira vez. Você sabia que ele tem 3 filhos e que ele está pagando a universidade da filha mais velha trabalhando aqui? Você sabia que você secretamente pagou a cirurgia da vesícula dele no ano passado? Eu sorri suavemente. O Antônio é um bom homem. E eu o tratava como se ele fosse invisível. Eu o tratava como se ele fosse só um garçom. Mas ele é um pai trabalhador. Ele é um homem nobre. Ele é alguém que merece respeito. Rafael passou as mãos pelo cabelo. Como eu pude ser tão cego? E a sua carreira? Perguntei. Você se arrepende de ter perdido o seu cargo de executivo? Rafael começou a rir, mas não era uma risada amarga. Quer saber? Não. E isso me surpreende, até a mim mesmo. Por quê? Porque eu percebi que o meu sucesso era construído sobre valores falsos. Eu percebi que eu estava tão obcecado em impressionar os outros que perdi de vista quem eu realmente era. Naquele momento, Jéssica entrou no restaurante. Ela já não usava vestidos caros ou joias ostentosas. Ela vestia roupas simples, mas elegantes. E havia algo diferente na postura dela. Ela parecia mais autêntica. Oi, Susana. Ela me cumprimentou e, pela primeira vez em anos, o cumprimento dela soou genuíno. Como a senhora está? Bem, Jéssica. Como foi o asilo hoje? Emocionante, ela respondeu, sentando ao lado de Rafael. A Teresa me ensinou a tricotar e me contou histórias sobre a juventude dela durante a guerra. É incrível a sabedoria que essas pessoas têm. Eu vi que Rafael a olhava com admiração. Era claro que essas mudanças na Jéssica também tinham fortalecido o relacionamento deles. Susana, continuou Jéssica, eu quero pedir o seu perdão. Não só por aquela noite no restaurante, mas por anos de comportamento terrível. A que você se refere especificamente? Perguntei.
Eu precisava saber que ela entendia exatamente o que tinha feito de errado. Eu me refiro a todas as vezes que eu te excluí das nossas vidas porque eu pensava que você não era sofisticada o suficiente. Eu me refiro a todas as vezes que eu influenciei o Rafael para ter vergonha de você. Eu me refiro a ter julgado o seu valor como pessoa, com base apenas na sua aparência financeira. As palavras dela soavam sinceras. E agora que você sabe que eu tenho dinheiro, como você se sente a respeito? Honestamente, Jéssica sorriu, tristemente. Eu me sinto como uma idiota. Durante todos esses meses trabalhando com idosos, eu conheci tantas pessoas extraordinárias que vivem com muito pouco dinheiro, mas que têm uma riqueza emocional imensa. Rafael concordou. Mãe, a gente aprendeu que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com o dinheiro no banco. Eu tirei um envelope da minha bolsa e o coloquei sobre a mesa. Rafael e Jéssica olharam para ele com curiosidade e um pouco de nervosismo. O que é isso? Perguntou Rafael. É uma avaliação, eu respondi. Durante esses 6 meses, eu estive observando, perguntando, investigando. Eu conversei com os supervisores de vocês no asilo, com os seus colegas de trabalho, aqui no restaurante, com os vizinhos de vocês na kitnet. Jéssica ficou pálida. Uma avaliação de quê? De se as mudanças de vocês são genuínas, ou se vocês estão apenas atuando por causa do dinheiro. Abri o envelope e tirei vários papéis. Aqui está o relatório da supervisora do asilo. Ela diz que vocês não apenas cumprem as horas exigidas, mas que, muitas vezes, ficam em tempo extra. Ela diz que vocês se conectaram emocionalmente com os residentes. Rafael e Jéssica trocaram olhares esperançosos. Aqui está o relatório do Oscar sobre o desempenho do Rafael como garçom. Ele diz que o Rafael é respeitoso, trabalhador e que se importa genuinamente com a experiência dos clientes. Eu continuei a ler. E aqui estão as observações dos vizinhos de vocês sobre como vocês vivem agora. Eles dizem que vocês são humildes, que ajudam os outros moradores, que não reclamam das circunstâncias reduzidas. E qual é a sua conclusão? Perguntou Jéssica com a voz trêmula. Guardei os papéis de volta no envelope e olhei diretamente nos olhos deles. A minha conclusão é que vocês aprenderam a lição. Não completamente, porque 6 meses não apagam 5 anos de comportamento problemático, mas vocês provaram que a mudança é possível. Rafael começou a sorrir amplamente. Isso significa, eu disse solenemente, que nós vamos continuar com este processo, mas com modificações. Que tipo de modificações? Perguntou Jéssica. Primeiro, o Rafael vai continuar trabalhando no restaurante, mas agora ele vai receber um salário justo e vai ter a chance de aprender o negócio de baixo. Se ele demonstrar capacidade e dedicação de verdade, ele poderá eventualmente ter um papel na administração. Rafael concordou, entusiasmado. Segundo, vocês vão se mudar para um apartamento maior, mas não vão voltar ao estilo de vida anterior. Vocês vão viver de uma maneira confortável, mas modesta. E terceiro, eu continuei, nós vamos começar a passar tempo juntos como família. Tempo de verdade, não atuação. Vamos nos conhecer como pessoas. Jéssica começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, Susana. Obrigada por nos dar esta chance. Não me agradeçam ainda, eu disse firmemente. Isso é apenas o começo. Vocês precisam continuar provando que essas mudanças são permanentes. Rafael pegou na minha mão. Mãe, eu quero que a senhora saiba de algo. Mesmo se a senhora decidir não me deixar nada de dinheiro, esses meses foram os mais valiosos da minha vida. Eu aprendi quem eu quero ser de verdade. Pela primeira vez em anos, eu permiti que as lágrimas escorressem livremente pelo meu rosto. Sabe de uma coisa, Rafael? Isso é a única coisa que eu sempre quis te ouvir dizer. Eu me levantei e olhei ao redor do restaurante, onde tudo tinha mudado 6 meses atrás. Hoje, quando aquelas palavras cruéis saíram da sua boca, eu pensei que tinha perdido o meu filho para sempre. Mas agora, eu vejo que eu não o perdi. Ele só tinha ficado escondido sob camadas de arrogância e valores falsos. Rafael se levantou também e me olhou nos olhos. Mãe, posso te abraçar agora? Eu sorri, me lembrando das minhas palavras daquela noite, que abraços são algo que se conquista. Sim, filho. Você conquistou este abraço. Quando Rafael me abraçou, eu senti algo que não sentia há anos,
o amor incondicional de um filho que finalmente entendia o valor da mãe dele. Não pelo dinheiro, não pelo que ela podia dar, mas por quem ela era como pessoa. Jéssica se juntou ao abraço e pela primeira vez em muito tempo eu realmente senti que tinha uma família. Enquanto nos separávamos, eu olhei para as mesas do restaurante. Alguns dos clientes que tinham sido testemunhas daquela noite terrível estavam lá de novo, e vários sorriram para mim e assentiram em aprovação. Você sabe o que é o mais irônico de tudo isso? Eu disse para Rafael. O quê? Que ao perder a sua arrogância e a sua obsessão por dinheiro, você finalmente se tornou alguém digno de herdar uma fortuna. Rafael sorriu, mas era um sorriso diferente. Era o sorriso de alguém que tinha encontrado algo mais valioso do que o dinheiro. Ele tinha encontrado a sua humanidade. E eu, Susana Vieira, tinha encontrado algo que eu pensei ter perdido para sempre. Eu tinha encontrado o meu filho. A verdadeira riqueza, afinal de contas, não se mede em reais. Ela se mede em respeito, em amor genuíno e na capacidade de ver o valor em cada pessoa, não importa o que elas tenham ou não tenham. Naquela noite, enquanto saíamos juntos do restaurante, como uma família de verdade pela primeira vez em anos, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Às vezes, para salvar alguém que você ama, você primeiro tem que estar disposta a perdê-lo. E às vezes, a maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro, mas a lição de como ser uma boa pessoa. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.